No capítulo desta sexta-feira, 27 de fevereiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Rosana está cheia de ódio de Juliana. Ela afirma que se Juliana vier na casa dela, ela vai se arrepender para o resto da vida dela. Mariana acha uma bobagem o que Rosana vai fazer. Gumercindo é justo ao falar para Bartolo e Leonora que ele não consegue ter raiva do Mateu, porque o maior culpado dessa história toda foi ele que obrigou o Mateu a se casar com a Rosana, por causa das mentiras da filha dele. Leonora apoia o que Gumercindo está falando porque é a mais pura verdade. Bartolo toca no assunto do dia em que Rosana e Mateu dormiram no quarto deles. Gumercindo implora para o amigo não lembrar dele desse dia. A história do lençol é uma vergonha que ele jamais vai esquecer na vida dele. Leonora não entende se Gumercindo não quer lembrar dessa história. Por que ele começou a falar sobre isso agora? Gumercindo se explica, falando que ele não fez valer a autoridade dele de pai. Ele preferiu acreditar na doida da filha dele em vez de acreditar no Mateu, que jurou de pés juntos que não havia feito nada com a Rosana. Bartolo pede para o amigo não se culpar, até porque ele não conhecia o Mateu naquela época. Gumercindo até brinca com a situação, falando que ele não conhecia nem a maluca da filha dele. Leonora deixa bem claro que não adianta eles ficarem discutindo sobre isso. Agora o Mateu e a Rosana se casaram e tiveram um lindo filho. Se o casamento deles não deu certo, não adianta ficar se lamentando. Gumercindo está pagando pelo que fez, porque agora ele está carregando o fardo de ter uma filha separada dentro de casa, e ele não sabe o que fazer com ela. Leonora já pensa diferente. Ela acha que quem foi a culpada de tudo foi a Rosana, por ter inventado mentiras sobre o Mateu. Bartolo deixa claro para Gumercindo que ele pensa igual Leonora, e eles não gostam de ver o Gumercindo assim desse jeito triste por causa dessa história. Gumercindo deixa claro que também se sente culpado por tudo de ruim que aconteceu na vida da filha dele, maluca. Se ele tivesse conhecido o Mateu antes, ele jamais teria deixado eles se casarem, porque o Mateu vivia falando mesmo depois de casado que ele havia se perdido do amor da vida dele. Leonora fala que também Francesco foi culpado por ter separado o Mateu e a Juliana. Depois disso, tudo começou a dar errado para eles quatro: Rosana, Mateu, Juliana e Marco Antônio. Gumercindo deixa claro que a única preocupação dele nesse momento é a filha dele, Rosana. Bartolo tenta acalmar o amigo, mandando ele tomar um vinho para ele não ficar estressado. Gumercindo fica triste pensando em Rosana. Mateu fica surpreso ao saber que Amadeu comprou o resto dos terrenos de Francesco. Amadeu sabe que Francesco estava precisando de dinheiro para não dar falência de vez naquela casa bancária dele, contando para Mateu que Francesco aceitou a primeira proposta dele. Mateu deseja boa sorte para o amigo, que Deus ajude ele. Antônio pergunta para Mateu como é o trabalho lá no moinho do Matarazzo. Mateu responde que o trabalho é feito um condenado, mas ele está bem lá. O seu Matarazzo sabe que ele é um bom funcionário. Amadeu fica surpreso ao saber que Matarazzo conhece Mateu. Mateu elogia o patrão por ele ser o primeiro a chegar e o último a sair das fábricas dele. Ele conhece todos os funcionários pelo nome. Amadeu, como sempre debochado, pergunta para Mateu se ele vai querer ser empregado do Matarazzo para o resto da vida dele. Mateu deixa claro que se o Matarazzo estiver pagando o dinheiro dele certo, por que não? Antônio pensa igual ao Amadeu e pergunta para Mateu se é isso que ele quer para a vida dele. Mateu fala que não. O sonho dele é ter um pedaço de chão para plantar. Amadeu aconselha o Mateu a trabalhar muito e guardar o dinheiro para poder comprar as terras dele, porque em lugar nenhum ninguém vai dar nada de graça para ele. Mateu brinca falando que ele tem um pedaço de chão e não precisa pagar nada por ele. Amadeu fala na cara de Mateu que aquele pedaço de chão ia custar para ele viver o resto da vida ao lado da Rosana, filha daquele maledeto. Mateu chama a atenção de Amadeu por ele estar falando mal de Gumercindo, elogiando ele e falando que ele nunca foi maledeto para eles. Amadeu fala para Mateu que Gumercindo explorava os italianos, até hoje explora, mandando ele colocar isso na cabeça dele. Mateu continua defendendo Gumercindo, mandando Amadeu não ser injusto. Amadeu fala na cara de Mateu que ele deveria ter ódio do Gumercindo, que obrigou ele a se casar com a Rosana. Mateu não é um homem rancoroso. Ele não guarda ódio nem mágoa de ninguém nessa vida.
Antônio pede para Mateus explicar melhor por que foi que ele se casou com a Rosana, porque até hoje ele ainda não entendeu. A única coisa que Mateus fala sobre Rosana é que ela é maluca. Amadeu acha graça porque ele lembra muito bem a situação na fazenda que Mateus passou por causa da Rosana. Leonora fala para Gumercindo que a história do Mateus e da Rosana não tem mais jeito. Ela acha que ele não deveria ficar se iludindo pensando que um dia eles poderiam voltar. Gumercindo já sabe que isso é verdade. Bartolo aconselha o Gumercindo a chamar a filha dele para uma conversa séria para tentar fazê-la entender isso. Gumercindo fala que se ele soubesse como fazer isso, ele já teria feito há muito tempo. Leonora fica curiosa para saber se Gumercindo nunca sentou para conversar com a Rosana sobre o assunto do Mateus e ela. Gumercindo deixa claro que ele já conversou, a Maria do Socorro também e a Angélica também, mas não tem jeito dela esquecer o amor que ela sente por esse italiano maledetto. Ele já não sabe mais o que fazer com a Rosana. Bartolo fala besteira, mandando Gumercindo ficar calmo porque bater uma hora dessas não adianta nada. Gumercindo não gosta do comentário besta de Bartolo, deixando claro que ele nunca bateu nas filhas dele. Leonora acha que bater não adianta nada, porque a Rosana vai ter que aprender com as besteiras que ela fez na vida. Gumercindo, como um bom pai, deixa claro para Leonora que ele entregaria a fazenda dele nas mãos do Mateus, se ele conseguisse fazer a filha dele feliz. Bartolo, com pena de Gumercindo, olha para Leonora. Leonora também olha para ele com pena de Gumercindo. Antenor chega em casa cansado e preocupado. Naná nota que ele tem alguma coisa e manda o marido tirar da cabeça dele a história do patrão dele. Antenor deixa claro que ele queria esquecer, mas ele não consegue. Ele fica se perguntando se Francesco conhece a história de Josué com a ex-mulher dele. Naná implora para o marido esquecer essa história, para ele não perder o emprego dele. Ela pergunta por que ele está vindo com essa conversa de novo. Antenor fala que agora ele saiu no rastro do Josué, que nem ele fazia com os negros fujões. Augusto conta para a família que ele está muito feliz porque as coisas estão melhorando de verdade. Angélica faz questão de lembrar Augusto que eles perderam as fazendas deles. Augusto se aborrece com a insistência de Angélica e a corrige falando que eles venderam as fazendas e não perderam. Maria do Socorro percebe que os ânimos dos dois se exaltaram e suplica para que eles não venham discutir numa hora dessas sobre um assunto que já passou. Angélica promete para a mãe que ninguém vai brigar por causa disso. Rosana é sensata ao mandar a Angélica ficar calada, lembrando ela na frente da mãe e de Augusto que foi graças à venda das fazendas do marido dela que tirou o pai delas do buraco. Angélica olha com raiva para a irmã por ter repreendido ela na frente de todos. Augusto fala para Rosana que isso a Angélica ainda não conseguiu entender. Rosana fala na cara de Augusto que a felicidade da Angélica era aqueles cafezais. Para o bom entendedor, ele não faz ela feliz, quem faz ela feliz eram os cafezais. Angélica rebate a crítica de Rosana, falando que a felicidade dela é o italiano fedido que ela não consegue esquecer. Rosana também olha séria para a irmã. Angélica, que já está aborrecida, pede licença para se retirar, porque a conversa já não está mais agradando ela. Augusto conta para Maria do Socorro que o casamento dele com Angélica não foi mais o mesmo, desde quando ele obrigou ela a assinar os benditos papéis para vender as fazendas. Maria do Socorro tenta apaziguar as coisas, pedindo para Augusto para ele esperar um tempo, que tudo vai se resolver. Rosana debocha, mandando Augusto ir atrás de Angélica porque é isso que ela quer. Augusto fala que ele vai mesmo, porque a Angélica é a mulher dele e a mãe da filha dele. Depois do que o Augusto fez pela família, Maria do Socorro trata ele como um filho. Ela fala: Deus te abençoe, meu filho. Rosana, para falar mal de Augusto e Angélica, fala para Maria do Socorro que para quem tinha uma amante italiana, o Augusto está muito caidinho pela Angélica, perguntando para a mãe se ela não acha isso. Maria do Socorro percebe que Rosana tem inveja de Angélica e fala na cara dela que o Augusto pode ter os defeitos que for, mas foi ele quem salvou a fazenda do pai dela. Ele fez coisa muito melhor do que o italiano que largou ela com o filho, sem se importar se ela estava sofrendo ou não. Rosana não acredita no que está ouvindo da mãe. Ela fala que ela não tinha por que ter escutado isso. Maria do Socorro deixa claro que ela não aguenta mais ver a filha chorando pelos cantos por causa da besteira que ela própria fez, estragando a vida dela. Por causa disso, ela se levanta, dá um beijo de boa noite na filha e sai. Rosana acha que ninguém entende ela. Mateus começa a falar de Rosana para Juliana, dizendo que não tem como ele ter raiva dela, mesmo depois de tudo que ela fez.
Juliana sabe que ele não é um homem rancoroso. Mateus parece que quer provocar a Juliana. Ele conta que a Rosana xingava ele, o chamando de italiano fedorento. E depois ela ia atrás dele na senzala procurar por ele. Ela se oferecia para ele sem pensar no pai dela. Juliana olha de cara feia para Mateus pelo que ele está falando. E ele, para provocar mais ainda ela, ele pergunta se ela pode imaginar uma mulher como a Rosana fazendo isso. Juliana se aborrece e fala na cara dele que ele gostava. Mateus tenta mentir dizendo que não gostava. Juliana perde as estribeiras e começa a aumentar a voz, mandando ele não mentir para ela, porque ele é homem. E ela sabe muito bem que ele gostava da Rosana, ficar se oferecendo para ele nos cafezais na senzala. Ela manda ele contar outra história. Mateus assume que gostava, afinal de contas ele estava trabalhando naqueles cafezais feito um condenado. Aí vem a filha do patrão se oferecer para ele. Ele não pode fazer nada. Ele se acha demais falando mal de Rosana, dizendo que ela só faltava se deitar no chão para implorar para ele se deitar com ela. Juliana não gosta de ver o Mateus se achando falando mal de Rosana. Ela deixa claro que só se deitou com ele no navio porque ela achou que ele estava morrendo. E ela queria morrer junto. Mateus confessa que também pensou que ele ia morrer. Aí ela beijou ele e cuidou dele. Ele jamais vai se esquecer disso. Juliana lembra que mesmo depois disso ele acabou se casando com a Rosana. E Mateus lembra que ela também se casou com o maledetto do Marco Antônio. Mateus beija Juliana para descontrair depois daquela conversa sobre os ex deles. Antenor conta para Damião que ele conhece o marido de Janete. Damião não entende por que Antenor está tão preocupado com essa história. Antenor fala para o cunhado que ele sabe que Josué está querendo fazer mal para Janete. Damião pergunta por que ele está falando isso. Antenor diz que o faro do capitão do mato dele ainda está funcionando. Damião fica preocupado com essa história, não por Janete, porque ela sempre humilhou ele e o Tizil. Inês flagra Anacleto tirando mais vinho do Francesco, e ela chama a atenção dele, falando que ele não toma vergonha na cara. Anacleto faz cara feia por estar sendo repreendido por somente estar bebendo um pouco de vinho. Ele se sente no direito de beber o vinho até porque ele está lá trabalhando no jardim de Francesco sem cobrar nada para ele. Inês pede para o marido ter um pouco de empatia com Francesco, que está preocupado com Marco Antônio. Anacleto fala uma verdade, que Marco Antônio não está nem um pouco preocupado com Francesco, senão ele já teria dado notícias. Inês levanta a questão do Marco Antônio estar morto, por isso que ele não deu notícias. Anacleto não acredita que o filho do empiastro do genro dele esteja morto. Inês não duvida de nada nesse mundo. Anacleto manda Inês não ficar preocupada, afirmando que Marco Antônio não está morto. Inês quer muito que isso seja verdade. Anacleto sabe que Marco Antônio viajou para esquecer a sua amada. Inês suspira pensando no amor que Marco Antônio tem por Juliana, confessando que ela tem um pouco de inveja desse amor. Anacleto se aproxima de Inês falando por que ela acha que ele está aguentando ela até hoje. Porque ele ama ela. Inês cutuca Anacleto chamando ele de maledetto. Ela gosta do carinho que Anacleto está dando nela. Enquanto isso, Marco Antônio está no trem voltando para casa. Mateus pergunta para Juliana se ela vai ter mesmo coragem de falar com Rosana. Juliana repete que ela não tem medo de Rosana. Se ela faltar com respeito com ela, ela vai partir para cima de Rosana e pronto. Mateus sorri por sua amada ser brava. Rosana fica o tempo todo pensando besteira. Ela está curiosa para saber o que a Juliana quer com ela. Ela também pensa que a Juliana quer se aproximar do filho dela para ele ficar no lugar do filho que eles perderam. Isso ela não vai querer nunca. Ela é capaz de matar a Juliana para ela não se aproximar do filho dela. Juliana deixa claro para Mateus que ela não quer que a Rosana pense que ela quer criar o filho dela. Ela só quer que a Rosana deixe eles viverem em paz. Mateus não consegue imaginar como será essa conversa. Juliana manda ele deixar com ela, porque ela vai saber fazer as coisas. Marco Antônio está todo desleixado voltando para casa. Ele chega na frente da mansão de Francesco e fala sozinho que ele está voltando sem o Francesco Maliano. Ele fala que voltou para mudar de vida. Marco Antônio toca várias vezes o sino da casa para abrirem um portão para ele. Francesco escuta o barulho do sino tocando àquela hora da madrugada. Ele se levanta correndo falando para sua amada Paola que é o Marco Antônio, ele tem certeza disso. Francesco aparece na sacada e porque Marco Antônio está diferente com barba, ele não reconhece o filho perguntando se é ele.
Marco Antônio responde que sim, querendo que alguém vá abrir o portão para ele. Paola grita toda contente que ela vai mandar abrir um portão para ele. Francesco, com lágrimas nos olhos, fica feliz da vida pelo filho ter aparecido. Marco Antônio faz sinal para o pai também. Tizio e Damião recebem Marco Antônio no portão. Francesco corre para abraçar o filho dele muito emocionado. Paola fica olhando os dois se abraçando. Tizio e Damião estão felizes da vida com a volta de Marco Antônio. Francesco fica feliz pelo filho estar vivo. E Marco Antônio fala feliz da vida que é claro que ele está vivo. Paola pede para eles entrarem. Ela confessa para o enteado que ela está gostando muito dele estar de volta. Todos entram felizes da vida com a volta de Marco Antônio. Francesco conta para Marco Antônio que ele estava quase para ter um infarto porque ele não voltava. Marco Antônio dá a desculpa de que por onde ele estava não tinha como mandar notícias para o pai dele. Francesco serve vinho para o filho e para Paola. Ele oferece o brinde a Deus por ter devolvido o filho amado dele. Marco Antônio, emocionado, oferece também o brinde a Deus por ter o pai tão querido esperando por ele. Francesco coloca Marco Antônio na cama como se ele fosse um bebê. Ele está tão aliviado pelo filho estar debaixo das asas dele novamente. Quando Francesco sai, Marco Antônio fica sofrendo por Juliana. Paola pergunta para Francesco se agora ele está feliz e mais tranquilo. Francesco fala que sim, graças a Deus. Inês manda Naná colocar mais um lugar na mesa. Naná fala que já sabe que Marco Antônio voltou. Ela está fazendo isso. Inês quer acordar logo Anacleto porque ele pode acabar arrumando confusão na mesa do café. Ela prefere que ele tome café antes. Naná não gosta do jeito como Inês fala do marido. Ela defende Anacleto falando que ele é uma boa pessoa. Inês sabe que o marido é uma boa pessoa, mas ele é um siciliano que não segura a língua dele. Quando Inês sai de perto, Naná fala que ela é igualzinha ao marido dela. Ela não sabe por que ela fala isso do Anacleto. Antenor comenta com Damião que ele percebeu a alegria de Francesco com a volta do filho dele. Damião fala que é porque ele não viu os dois se abraçando à noite quando Marco Antônio chegou. Antenor conta para Damião que ele se lembrou do Josué. Ele acha que Janete pode estar em perigo, porque o pai de Josué se matou porque perdeu no jogo uma fortuna para o pai de Janete. Damião fica chocado com essa história.